Nós tivemos, década de 70, final da década de 70 e de 80, já lembrei aqui num outro julgamento, uma série de casos de feminicídios, que ainda não era a figura chamada de feminicídio, mas era assassinato de mulheres, de classe média alta, e, aliás, só por isso que tiveram tanta repercussão. E, naquela ocasião, um grande advogado, conhecido de todos nós, prezados por todos nós, inclusive, chegou a um júri afirmando que esta mulher, pela sua conduta, e ela estava sentada e levou 6 tiros no rosto, porque é assim que acontece no assassinato de mulheres, joga-se álcool no rosto, esfaqueia-se no rosto, atira-se no rosto para abalar a imagem. Quero destruir que você existiu. Isso acontece conosco, comigo, com todas as outras, que não é por ser juíza do Supremo que eu não tenho preconceito, não sofro preconceito, sofro. Isso acontece todos os dias nesse país, pelo menos a cada 4 horas. E 12 anos depois, se diz, este homem já é outro, já mudou, aquilo foi um incidente, aquilo não foi incidente, foi um crime bárbaro. E 12 anos depois, de fato, vai se aplicar o direito. Não se vai mais fazer justiça, ministro Alexandre. A ideia de justiça para essa família acabou. E quando esta pessoa, como neste caso, que ficou famoso, que era capa de jornais na década de 60, na década de 80, 81, 83, quando Miriam Christian, junto com outras mulheres mineiras, foram para a porta de um fórum em Cabo Frio, dizendo quem ama não mata, este super advogado disse no júri, e convenceu o júri, que a mulher, na verdade, queria ser morta. Aspas. Ela praticou suicídio com mãos alheias. E não fosse o nosso julgamento naquela DPF 1107 deste ano, isto continuava acontecendo. Depois daquele nosso julgamento, presidente, eu recebi a gravação para uma faculdade de Direito, também respeitabilíssima, de uma entrevista com um professor de Direito Penal, grande criminalista, e perguntado até quando os senhores advogados vão continuar dizendo que foi a conduta da vítima que levou a isso. Ele diz, enquanto pegar. Foi preciso que o Supremo, na DPF 1107, disse, não pega mais. Estes casos em que a pessoa sai galhardamente, porque naquele caso em que o grande advogado conseguiu convencer o júri que aquela morte tinha sido um suicídio com mãos alheias, saiu pela porta do fórum, atravessou entre todas as mulheres que estavam ali, rindo. E, ministro Alexandre, conheço o caso e tenho depoimentos por escrito de pessoas, de mães que me mandam dizendo que, depois que ele foi absolvido, ele deu uma festa naquela noite, na sua cidade. Ele estava livre. Então, eu pedi licença ao ministro Toffoli para votar, porque o que se mina nisso é a confiança na democracia. É a confiança na democracia que é baseada numa ideia de justiça que uma sociedade estabeleceu. E, portanto, quando o legislador estabelece que, se for menos de 15 anos, não é preso de imediato, e a ideia de que poderia ser preso provisório, preso preventivo, portanto, um preso provisório, não abriga a finalidade da aplicação nem do direito para essas pessoas. Para todas as pessoas, para todas as mulheres, que, neste caso, temos um caso de feminicídio, por uma singela circunstância de que nós sabemos, aqui neste Supremo Tribunal Federal, provavelmente em gabinetes, se não de todos nós, da maioria, que não é incomum deferir um liminar ou conceder um habeas corpus ao argumento exatamente de que passaram-se 2 anos de preso provisório e ainda não julgou o final. Este excesso de prazo descumpre o princípio da razoável duração do processo. Todos nós já fizemos isso. Todos nós já julgamos casos como tais. Portanto, não é a mesma coisa prisão provisória e a prisão decorrente como execução decorrente de uma determinação judicial. O preso provisório, estou lidando com isso esta semana, tem todos os direitos devidamente garantidos. Por exemplo, direito de votar. Então, é preciso que a gente pense bem nessas consequências todas, porque a resposta que se tem no voto do ministro relator, do ministro presidente, que eu já de pronto digo que estou acompanhando, presidente,
já tinha votado desse jeito e reitero o meu voto. Há mesmo que ser pensado, por uma circunstância de que ou estamos construindo a democracia, e hoje de manhã dizia no Tribunal Superior Eleitoral, democracia não tem gênero, democracia tem responsabilidade, democracia não tem cor, democracia tem o compromisso com a humanidade. O que fazem conosco, mulheres, estou falando do Brasil, porque sou cidadã brasileira e servidora pública brasileira, o que fazem conosco é de uma ferocidade que não tem tamanho. Não é só conosco. Claro que o homicídio nem por isso é menos grave, nem menos perverso. Estou falando que, neste caso, e para este efeito específico do artigo 492, alterado pela Lei 13.964, parece-me que realmente aqui é preciso que haja esse afastamento e que o cumprimento se dê para que o direito seja respeitado e alguma ideia de justiça ainda seja confiável para a sociedade brasileira e muito mais para nós, mulheres brasileiras.